Boas-vindas, viajantes cósmicos! Preparem-se para mais uma imersão no mundo das estrelas, galáxias e teorias intrigantes. Estamos aqui no canal Desvendando o Cosmos. O telescópio espacial James Webb observou a Lua de Júpiter, Europa, e fez uma descoberta fascinante. Detectou dióxido de carbono em um local específico na superfície da Lua, sugerindo que algo intrigante está acontecendo abaixo. Décadas de exploração do Sistema Solar revelaram a Europa como um dos lugares mais promissores para encontrar vida além da Terra. Isso se deve ao vasto oceano escondido sob sua crosta de gelo, primeiro sugerido pela sonda Voyager da NASA há mais de meio século. Missões subsequentes sugeriram que o oceano subterrâneo de Europa contém o dobro do volume de todos os oceanos da Terra combinados. O que torna a Europa particularmente interessante é a possibilidade de ter abrigado vida em suas misteriosas águas escuras, onde moléculas orgânicas e fontes de energia potenciais podem existir. O telescópio espacial James Webb, o telescópio espacial mais poderoso já construído, agora forneceu resultados significativos sobre esta lua joviana. Como Webb descobriu dióxido de carbono na superfície de Europa, e por que os astrônomos têm confiança de que se originou de abaixo da superfície da Lua? Mais importante ainda, por que essa descoberta de dióxido de carbono na superfície de Europa é tão crucial? O telescópio espacial James Webb usou dois instrumentos-chave, NIRCam e NIRSPEC, para estudar a Europa. O NIRCam é a câmera principal de James Webb, especializada em capturar imagens de alta resolução na faixa do infravermelho próximo. Consiste em dois módulos para imagens de amplo campo e coronografia, uma técnica para suprimir a luz intensa e revelar objetos mais fracos. Os astrônomos usaram o NIRCam para bloquear o brilho de Júpiter e observar a Europa durante sua aproximação mais próxima da Terra em 9 de janeiro de 2023. O Webb estava precisamente alinhado, coletando dados por cerca de 10 horas simultaneamente com o NIRCam e o NIRSPEC. A análise de dados revelou a presença de dióxido de carbono em uma área específica, uma molécula significativa no universo com papéis em processos de vida e influência no clima. Os astrônomos estão ansiosos para determinar a fonte desse dióxido de carbono, se vem do espaço sideral ou de dentro de Europa. Sua presença localizada em uma área específica conhecida como terreno caótico geologicamente novo sugere algo intrigante acontecendo sob a superfície. Agora nos perguntamos, em como o dióxido de carbono foi parar na superfície de Europa, e por que está concentrado em uma área específica? A resposta está na probabilidade de que esse carbono venha do oceano subsuperficial de Europa, considerado um habitat potencial para a vida. O oceano estimado de 100 km de profundidade em Europa contém mais água do que todos os oceanos da Terra combinados. As forças gravitacionais de Júpiter, que afetam o interior de Europa, geram calor e energia, mantendo o oceano líquido. Uma camada de gelo, de 10 a 30 km de espessura, separa o oceano da superfície. Mas essa camada de gelo é dinâmica, marcada por fraturas, rachaduras, aberturas e mais, permitindo a troca de materiais entre o oceano e a superfície. O dióxido de carbono detectado por James Webb pode ter chegado à superfície por diferentes mecanismos. Pode ter se dissolvido na água do oceano e liberado como gás ou gelo devido a mudanças de pressão ou temperatura. Alternativamente, pode ter sido produzido por reações químicas ou processos biológicos no oceano, sendo transportado para a superfície por correntes ou jatos. O dióxido de carbono observado está próximo do Equador de Europa, cobrindo cerca de 12% de sua superfície, conhecido como terreno do caos devido à sua paisagem intricada moldada por interações dinâmicas entre a camada de gelo e o oceano. Agora, por que encontrar dióxido de carbono na superfície de Europa é tão importante? Sua presença sugere a possibilidade de moléculas orgânicas ou atividade biológica no oceano escondido de Europa. O dióxido de carbono pode reagir com a água para formar ácido carbônico, influenciando o pH, salinidade, temperatura e circulação do oceano, criando ambientes adequados para várias formas de vida. Ele também pode reagir para formar moléculas orgânicas complexas, servindo como blocos de construção para a vida. Além disso, o dióxido de carbono pode ser consumido e produzido pela atividade biológica, como a fotossíntese ou quimiossíntese. A descoberta auxilia em futuras missões, como a Europa Clipper da NASA, projetada para investigar a geologia, composição e ambiente de Europa. Instrumentos como câmeras, espectrometros, radares, magnetometros e detectores de plasma coletarão dados para selecionar alvos e estratégias de exploração, testar hipóteses sobre a habitabilidade de Europa e procurar sinais potenciais de vida. Imagens recentes em close-up de Plutão revelaram atividades intrigantes, suscitando uma reconsideração de seu status planetário.
Se você perdeu isso, atualize-se com essa descoberta emocionante.